Um ano e 5 meses, vou estar atrás, o meu propósito de vida era totalmente diferente do que hoje eu tenho vivido, né? O propósito que eu tenho vivido era de ser servido, mas não de servir, né? O meu desejo era ser um grande jogador de futebol. Aos 14 anos eu iniciei, né, no meio futebolístico, e devido toda a minha dedicação naquela época, a minha disciplina, né, com o meu empenho também com o futebol, meus pais e eu, nós nos reunimos, né, juntos para decidir o meu futuro, para decidir, né, esse propósito que nós iríamos caminhar a partir desse momento. Então, quando nós vimos que era aquilo que nós queríamos, né, nós começamos a investir ali, devido à minha estatura, né, de não ser tão adequada para o goleiro, né, no meio do futebol, era baixo. Então, nós vimos que aquilo iria prejudicar, sim, lá na frente, e começamos ali os investimentos. Eu comecei a tomar hormônios, né, de crescimento, para que eu viesse desenvolver fisicamente, até que então eu me ingresso num clube em Minas Gerais, um dos grandes clubes da cidade, e lá eu conquistei grandes títulos, né, humanamente falando, e logo após, né, de tudo isso, de todas essas conquistas, abriu uma grande porta para mim em Goiânia, no time de Goiás, né? A princípio nós nem pensamos, porque ali seria um grande passo de início, né? Por mais que eu estava novo, mas ali iria ser uma grande porta. Hoje você hoje você tem que idade? Hoje eu tenho 18 anos, Bispo. Muito jovem e com idade que... Quer dizer, você entrou no futebol na idade que normalmente o futebol busca, bem jovem. Exatamente. Porque ali já começa ali o desenvolvimento, né? Ali você vai criando uma base para que você venha estar bem ali quando você já amadurecer. Então, logo após isso, eu me transferi para Goiânia. De princípio eu fui sozinho, né? Eu fiquei um ano morando sozinho lá em Goiânia, até que então meus pais, eles decidem, né, depois disso, estar comigo presente. Então, eles se transferiram para Goiânia também, logo após um ano, deixaram os bens que eles tinham lá na nossa cidade natal. Então, eles começaram a vida ali do zero para que estavam, né, para que vinham estar comigo, né, ali me dando um apoio mais de perto. Eles começaram tudo de novo, tudo do zero para que me apoiasse ali. Ali, grandes portas se abriram, eu comecei a ganhar espaço ali no meio futebolístico, até que então eu começo a ser agenciado, né, por um grande empresário da cidade, aonde eu consigo ali visibilidade no meio do futebol, e grandes times começam, né, ali a me procurar, a saber mais, para que eu pudesse estar dando mais um avanço na minha carreira. Então, logo após isso, depois de campeonatos, né, ali eu ganhei muitos títulos, que para um jogador significa muita coisa. Para um jogador, assim, troféus individuais. Então, ali eu já estava ali no auge, muito tão cedo. E surge uma oportunidade no Grêmio, em Porto Alegre. Nós decidimos, né, ir, porque sabíamos que iria ser um grande avanço também, mas devido à minha maturidade, devido à idade, eu até fui, mas eu decidi voltar, porque eu vi que ali não era o momento também, e eu não saberia administrar também pela idade e a distância, né? Então nós retornamos para Goiânia, e lá eu me ingresso no Vila Nova, aonde eu disputei grandes títulos. Ali eu comecei a ter uma fama, ali eu assinei o meu contrato, e também eu comecei a ingressar, né, com 15, 16 anos, no time profissional do Vila Nova, né, na equipe profissional, na equipe principal, aonde ali eu estava com eles realizando treinos. Então ali eu já atingi, né, um auge muito tão cedo no futebol. Logo após isso, eu encerro o contrato com esse empresário, também com o clube, né, o Vila Nova,
Até que então, um empresário de São Paulo, ele entra em contato comigo, com os meus pais, para que eu pudesse estar, né, jogando no Corinthians. Então, ali a gente já não pensou, porque aí no Brasil, quando se fala de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, ali já é algo assim que para uma pessoa, assim, para um jogador de categoria de base, já é um grande nível, porque a estrutura ali é sensacional. Então nós não pensamos, nós fomos, né, de início também eu fui só, ali eu morei durante 6 meses ali em São Paulo só, e devido ao cuidado dos meus pais, o investimento de querer estar próximo, de querer poder me orientar melhor, e também devido a toda a situação que nós estávamos enfrentando também, alguns problemas, eles decidiram largar tudo também, aquilo que eles tiveram que começar do zero ali em Goiânia, para que pudesse se transferir junto comigo para São Paulo e começar ali novamente um novo processo, do zero. Então, lá eu vi que ali seria uma grande oportunidade para que eu pudesse ali já ingressar no profissional. Você ficou no Corinthians por quanto tempo, Pedro? No Corinthians eu fiquei por 2 anos, bispo. 2 anos. Você participava no Corinthians 2 anos. Nas categorias de base? Nas categorias de base, sim, senhor. Tá. Quando você veio para a obra, era lá que você estava? É lá no Corinthians que eu estava. Tá. Sim, senhor. Agora, bom, você alimentou, acredito eu, talvez desde a sua infância, adolescência, você alimentou esse sonho de ser um jogador de futebol profissional e conseguiu chegar a um clube que é um dos principais clubes do país. Então você estava a um passo de realizar o sonho. Por que você virou a chave? O que aconteceu que você foi parar aí na Ucrânia? Primeiro na obra de Deus e agora na Ucrânia. Aliás, falando de Ucrânia, hoje é um lugar que as pessoas, ninguém sonha em ir para a Ucrânia. Por que teve essa mudança, espiritualmente falando, como é que isso aconteceu? Bispo, nós chegamos em São Paulo e meus pais, eles procuraram a Igreja Universal, como todo pai, né, procura uma ajuda, depois de ter procurado muitas ajudas, mas acha ali a última porta. Nós estávamos enfrentando também muitos problemas, eu tinha depressão, por mais que eu tinha tudo, eu era uma pessoa muito ingrata, eu tive desejos de suicídio, então meus pais chegaram ali no Templo de Salomão, na Igreja Universal, e de início eu resisti, mas eles me fizeram um convite e eu cheguei lá. E quando eu cheguei, bispo, teve um obreiro na esplanada do templo em que me fez um convite para estar participando da Força Jovem. Né, de início, eu não queria muito ir, né, porque assim, já estava ali no auge, coisa de igreja, isso tudo, mas eu decidi, pela insistência dele, de toda semana estar ali, vamos lá, esse sábado vai ter, esse sábado eu não posso, mas no próximo sábado vai ter, vamos lá. Então eu falei, quer saber, eu vou. E nesse dia eu cheguei, bispo, e vi pessoas diferentes. Eu vi uma alegria ali completamente diferente. E o que eu via, assim, nas outras pessoas, era algo que eu não tinha. E eu queria ter. Por mais que eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo que eu tinha, mas eu não tinha a alegria que aqueles jovens tinham. Então foi aí que eu quis buscar mais. Eu quis conhecer a Deus de verdade, porque ali eu sabia que só ia encontrar aquela paz dentro de mim e preencher aquele vazio, né, dentro de mim com o Espírito Santo, que é o que eles mais falavam ali na reunião. Então, a partir desse momento, eu comecei a me entregar para Deus, a buscar, até que eu recebo o Espírito Santo. Eu começo a me ingressar nos grupos da Igreja Universal, né, da Força Jovem, das evangelizações. Eu com os obreiros ali, com as tribos, nós começamos a evangelizar. E eu fui vendo aquilo e eu comecei a pegar gosto. Eu vi os obreiros ali orientar aqueles sofridos, os perdidos, e eu quis também poder
fazer a mesma coisa com eles, porque a minha vida, a partir do momento em que recebi o Espírito Santo, foi totalmente diferente. Houve uma mudança em que eu não sei explicar para o senhor, porque o sofrimento que nós estávamos vivendo naquela época era muito, muito constrangedor, era muito sofrido. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, nasceu dentro de mim um desejo. Então, eu quis passar essa mudança para as outras pessoas, quis passar, né, o Espírito Santo, a solução para as outras pessoas que estavam na mesma situação que eu estava. Então, eu ainda estava treinando no Corinthians, né? Eu estava treinando e indo à igreja. Até que então, eu sou levantado a colaborador, mas mesmo assim, dentro de mim, isso não estava tão assim completo, porque eu queria fazer mais. Eu queria fazer mais, eu ia ali, eu ia evangelizar, falar, mas eu queria fazer mais, eu queria dar mais de mim. Então, a mesma pegada que eu ia para o treino antes, né, para os jogos antes, aquele desejo, aquela vontade, pô, hoje vai ser o treino, hoje vai ser o jogo, eu já não estava mais indo, né, aquele gozo de estar indo, descendo ali para o treino, de estar ali preparando tudo, eu já não tinha mais, eu ia, chegava ali, via aquilo ali, mas já via diferente, ou seja, já estava mudando, eu ia descer para o treino, lembro que meu prédio, ele era assim mais ou menos, e tinha uma rua descendo para o clube, e eu ia pensando já no trabalho que iríamos realizar à noite na igreja, iríamos realizar a evangelização, no pé no bairro. Ou seja, né? Então, desculpa interromper, o teu corpo estava num lugar, o teu espírito estava em outro. Exatamente. E assim como, é assim, né, um peixe fora d'água. Eu queria estar, eu estava ali, mas ao mesmo tempo eu não queria estar ali. Eu estava ali jogando, mas o meu espírito já estava lá. Né? Assim, exatamente. E foi aí que eu cheguei. Eu lembro, eu falei para o bispo está me incomodando. Na época era o bispo Celso, bispo, tem algo me incomodando, porque eu já não sinto mais aquele desejo antes, né, de estar jogando, de estar competindo, de estar ganhando tudo aquilo que eu estava ganhando, porque eu quero fazer mais para Deus. Eu quero fazer mais, eu não sei o que eu posso, bispo, eu quero fazer mais para Deus, quero servir. Então, até que eu chego a ele, peço uma direção, porque eu queria largar tudo de uma vez. Eu queria falar assim, eu já não quero mais jogar. E na época, né, eu temia, porque meus pais, eles investiram um grande preço. Né? Só para o senhor ter ideia, só falando aqui, para que também os que estão ouvindo também poder ter uma ideia, eles venderam fazenda, imóveis que eles tinham somente para investir, né, em mim, para que eu pudesse me tornar um grande jogador de futebol. E eu pensava comigo, pô, será que se eu largar tudo isso, né, o que eles vão achar, o que eles vão falar, né, como vai ser para eles? E eu cheguei, falei, conversei, pedi orientação para o bispo, fala do mesmo jeito que você está falando para mim. Então eu cheguei a eles e falei, o meu pensamento seria que eles iam ter uma reação assim, mas eles falaram, olha, se for da vontade de Deus, pega tudo, larga e pode ir. Então, na época também eu tinha uma multa se eu quebrasse o contrato com o meu empresário, né, uma multa mais ou menos de R$1 milhão. A multa era R$1 milhão. E eu não tinha cessado ainda, né, não tinha terminado esse contrato. E com o clube também. Então, eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E também foi muito difícil, porque quando eu decidi sair, os treinadores, eles caíram em cima de mim, falaram, você tem muito potencial. Se eu tenho ideia, o treinador do Corinthians, do profissional, ele desceu até a base para que pudesse tentar me convencer a não sair. Naquela época, eu estava com um pé na seleção brasileira também, das categorias de base. Então, ali eu já estava chegando naquele auge, né? Naquele planejamento que estávamos planejando, né? Então, eu falei, meu pai, me ajuda. E foi aí que Deus me chama, ó, agora você vai me servir, E eu larguei, bispo, eu larguei tudo. Eu falei, ó, eu tô saindo, que agora o meu propósito de vida é outro, já não é mais esse aqui não. Fica com Deus, eu tô indo. E eu já não sei, bispo, o que foi feito daquela multa. Eu já não sei o que foi feito.
Porque depois disso eu larguei lá, ainda nem tinha acabado o contrato, mas eu saí. E creio que foi o próprio Deus. Então, depois disso, eu ingressei na obra de Deus e comecei a servi-lo 24 horas por dia, que era tudo aquilo que eu estava almejando. 24 horas por dia. Não somente ali do trabalho, na igreja, não, mas 24 horas por dia. E foi aí que hoje eu estou aqui na Ucrânia. Como é que foi quando você soube que ia para a Ucrânia? A guerra já tinha começado? Tinha os rumores de guerra, né? Tinha os rumores, estavam ali, passavam nos jornais, mas ainda não tinha dado início. Então, quando nós fomos transferidos aqui para a Ucrânia, né, logo após 4 meses, né, iniciou a guerra. Um mês já estourou a guerra, né? E assim, foi de primeiro, foi um baque, mas nós firmes, bispo, firmes, né? Porque sabendo que estávamos certos, estávamos caminhando certo, estávamos no centro da vontade de Deus, assim como o senhor comentou. Eu estava vivendo aquele propósito, e aquele propósito não era o meu, era o propósito de Deus. Ou seja, se ele me deu esse propósito, se ele falou, agora você vai viver esse propósito, então ele está cuidando, ele está direcionando, ele está guiando aquilo ali. Então, nós não tememos.